onde se lançam livros às chamas, acaba-se por queimar também os homens. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Verso em Prosa. Antes de falar um pouquinho sobre o livro do nosso encontro, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, faça seu comentário e também te convido a seguir a gente no Instagram, @versoemprosa-literatura. Bom, o livro do nosso encontro de hoje é o Fahrenheit 451, que é um romance, conforme a classificação do seu próprio autor, e que mais tarde ganhou um filme com uma espécie de ficção científica. Bom, o livro foi publicado em 1953 pelo escritor norte-americano Ray Bradbury, escrito em um momento em que o mundo colhia os frutos amargos da Segunda Guerra Mundial. A última distopia deste ano tem como enredo principal a história dos bombeiros, especialmente as angústias de um deles, o nosso protagonista, Guy Montagu, que era casado e que tinha uma vida relativamente confortável. Bom, a função dos bombeiros neste contexto é bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. Eles são responsáveis por queimar livros. Isso porque havia uma ideia de que qualquer pensamento crítico ou autônomo dos indivíduos deveria ser combatido. Também havia a noção de que os livros, na verdade, só traziam angústias, questionamentos e sentimentos negativos. Dessa forma, eles não teriam absolutamente nada de positivo para acrescentar na nossa vida. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte conta um pouquinho sobre a história do Montagu, com um encontro com Clarice. Clarice era uma jovem cheia de ideias diferentes, que inclusive tinha uma família também que fugia bastante do padrão social da época. E esse encontro fez despertar no protagonista algumas ideias, uma espécie de consciência de que tipo de vida ele tinha. E aí o fez questionar sobre a sua relação com o mundo e também sobre a felicidade. E aí, através disso, ele se deu conta de que vivia uma vida mesquinha, uma vida muito rasa. Era uma vida superficial diante do que ele esperava e decidiu se arriscar. E se arriscar através da leitura dos livros. Bom, essa inquietude foi intensificada em um dia normal de trabalho, quando ele foi queimar uma casa em função da presença de livros naquela casa, e a dona da casa se recusou, uma senhora, se recusou a sair do local e foi queimada junto com a sua biblioteca. Aquela cena e aquela mulher ficaram de uma forma muito forte na cabeça do protagonista. Bom, a segunda parte do livro trata do encontro dele com o Sr. Faber, que era um homem mais velho, que foi professor, e o ajuda a entender um pouco o poder dos livros, ajudar a interpretar, e juntos eles acabam tramando um esquema ali para deter o corpo de bombeiros, aniquilar todos esses bombeiros e assim fazer sobreviver os livros e, consequentemente, os autores desses livros ao longo da história. Bom, essa tentativa de liberdade tem como desfecho uma coisa bem inusitada, e eu não vou falar muito para não dar spoiler, que é a terceira parte do nosso livro. Nessa terceira parte, há um diálogo bem interessante entre o Montagu e o seu chefe, o Capitão Biggs. Era um chefe do Corpo de Bombeiros, né, o capitão, e que tinha um vasto conhecimento sobre os livros e seus conteúdos. E por isso vai questionando aí, deixando um diálogo bem legal. Essa última parte é cheia de grandes emoções e bastante surpreendente. Bom, a gente já viu, de acordo com as outras resenhas, que uma distopia sempre precisa de formas de controle. Então, a Bárbara vai contar um pouquinho para a gente quais as formas de controle desse livro. Controles sobre a sociedade. Bom, a gente consegue perceber um pouco mais sobre esse contexto de controles quando o protagonista Montagu conversa com o Sr. Faber na segunda parte da obra. E aí ele começa a entender melhor como que se deu a passagem dessa época pré-proibições para o estado de coisas em que ele se encontra. Algo que é interessante é que o Faber, que era professor, diz que esse movimento proibitivo começou com o fechamento das faculdades de ciências humanas, um lugar que, não raro, é
bastante propício para que as pessoas reflitam, questionem acerca do mundo ao seu redor. E aí as faculdades foram fechadas porque não tinham pessoas interessadas, não tinham patrocínio. Os próprios jornais, aos poucos, foram deixando de ter circulação porque as pessoas não tinham interesse pelo seu conteúdo. E então, o movimento que se dá de não leitura, ele é percebido pelo governo. Percebam, então, desculpem a redundância, mas percebam que as pessoas deixaram de ler e é então que entra o governo e percebe e identifica que isso é interessante, que fazer com que as pessoas não leiam, fazer com que a população não se instruísse era conveniente. Então, diferentemente das outras distopias, a gente tem aqui um movimento que parte da sociedade e que é, então, aproveitado pelo governo. Além dessas informações do senhor Faber, que dão a tônica de a sociedade estar controlando o acesso às informações, na conversa com o capitão Betty, o Montag percebe também o seguinte: o que é proibido não é ter livros, é ler livros, o que causa bastante estranheza, não é? Afinal de contas, os livros, eles normalmente não são identificados como meros materiais, meros objetos decorativos. E, sim, o próprio capitão tinha livros em casa, mas ele diz categoricamente: você não terá a oportunidade de me ver lendo nenhuma linha, nenhuma página. Então, o problema era ler livros, não ter livros. E nós, como leitores, imagino que vocês também não resistiriam ao comichão de ler alguma coisa, tendo ali aquele vasto material dito proibido dentro de casa, não é? Bom, o que na percepção do capitão fez com que as pessoas não quisessem mais ler livros? Olha, ele diz o seguinte, que com a tecnologia, com o movimento de exploração das massas e uma pressão das minorias por reformas, fez com que alguns indivíduos identificassem a necessidade de conter as pessoas. E se as pessoas não têm informações, as pessoas não conseguem problematizá-las. E por isso, inicialmente, o movimento de contenção e de repressão se dá pela própria sociedade. Dois trechinhos do livro que acho que são interessantes também e que mostra essa visão de mundo de que os livros não devem ser lidos, encontra-se na página 84 do livro, quando no diálogo deles se diz o seguinte: se não quiser um homem politicamente infeliz, não lhe dê os dois lados de uma questão para resolver, dê-lhe apenas um. Melhor ainda, não lhe dê nenhum. Então, se você não tem oportunidade de questionar, ora, é melhor para você, você vai ter uma vida mais feliz. E então, o que te faz feliz é, eventualmente, não ser defrontado com os problemas. No outro trecho, que eu acho interessante, é agora na página 78, a escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada. As filosofias, as histórias e as línguas são abolidas. Gramática e ortografia, pouco a pouco negligenciadas e, por fim, quase totalmente ignoradas. A vida é imediata, o emprego é que conta, o prazer está por toda parte depois do trabalho. E como que esse prazer é proporcionado? Através de dispositivos chamados aqui de radioconchas, que seriam fones em que se ouvem as informações, ouve-se notícias, o tempo todo as pessoas estão ligadas naquilo que é produzido em termos de entretenimento, e também em televisões. E algo que é interessante e que difere da nossa realidade é que as pessoas interagem com as televisões e as casas, quanto mais querem televisões, quanto mais querem, na verdade, interação, mais televisões elas têm. Então, na casa do Montag, por exemplo, tem 3 televisões, e a esposa dele anseia por uma quarta, para que cada parede da sala tenha sua própria televisão,
Por quê? Porque isso aumenta o contato com essas fontes de entretenimento, ao ponto de que eles chamam aqueles personagens, aquelas histórias que estão sendo narradas na televisão, como sendo pessoas da família. Então, a sua família está lá na sala. O que isso quer dizer? Eles estão falando da televisão. E eles identificam as pessoas da televisão como sendo família, porque elas já estão fazendo tão parte do cotidiano que isso também contribui para o controle social, porque as pessoas veem naquilo ali fonte de informação, fonte de entretenimento e não questionam o que está ao seu redor. Algo que também eu achei interessante como forma de controle é que as pessoas dificilmente conversam, sabe? As pessoas dificilmente interagem, porque a forma de interação delas é com a tecnologia, é com o inanimado. Esse perfil também faz com que até o ponto da obra, os bombeiros eles não precisam mais ficar investigando quem está com o livro, quem não está. A própria sociedade controla uns aos outros. As pessoas denunciam seus vizinhos, seus conhecidos, por terem livros. E então, o que nós podemos observar como formas eficientes de controle são o controle exercido pelas pessoas ao seu redor, o controle que é exercido pelas informações às quais as pessoas têm acesso e esse controle que é exercido por todas as tecnologias envolvidas no cotidiano dos indivíduos, que faz com que eles se contentem com o mundo virtual e não tenham interesse em interagir, em ter contato humano, em fazer vivas suas próprias memórias. Porque as memórias elas não são necessárias à medida que essas pessoas são extremamente imediatistas. O que importa é a programação da TV do dia. Não importa saber o que se foi e o que virá. Bom, tem mais coisas para serem ditas a respeito da obra e a Raquel vai nos ajudar a compreender um pouco mais de Fahrenheit 451. Bom, então vamos retomar um pouquinho do que a Flávia falou, do que a Bárbara falou, porque eu quero fazer alguns paralelos do Fahrenheit com a nossa sociedade atual. Na sociedade Fahrenheit, também, tinha uma procura pela felicidade, né? As pessoas tomavam as pílulas, um pouco parecido com o Admirável Mundo Novo e a tal da soma, aqui também eles tomavam as pílulas para tentarem ser felizes. E quando a gente faz um paralelo com a nossa sociedade, existe a questão dos ansiolíticos, a gente sabe que é líder de vendas o Rivotril, porque a gente tem essa busca dessa felicidade. E se a gente pensa atualmente, né, no mundo que a gente vive, é aquela pseudo-felicidade. A gente busca hoje uma pseudo-felicidade, a gente se contenta com uma pseudo-felicidade. Eu acordo, tomo um comprimidinho e estou me sentindo animadinho e isso já basta. Né? No Fahrenheit era isso também. Né? As pessoas tomavam seus comprimidinhos e tem essa pseudo-felicidade. Né? Nada incomoda. Né? Eu fico de vendas. É como se fosse igual um burro de carga. Não penso. Isso a gente consegue ver o paralelo tanto na sociedade Fahrenheit quanto na sociedade de hoje. Na sociedade Fahrenheit, nós temos as telas, como a Bárbara falou, né? As pessoas são refém dessas telas, e inclusive com programas que existe uma interação maior. Vamos trazer para a sociedade atual, o BBB 20 foi líder de audiência, líder de votação, um programa em que as pessoas se interagem. Hoje somos reféns de telas de smartphones, somos pessoas que não vivem sem telefone. Se o telefone fica longe de você, você fala, está faltando algo em mim. Ou, se você não entra no Instagram, ou, né, o meu, por exemplo, meu Instagram pessoal foi bloqueado, você fala assim, estou desinformada, eu preciso, está faltando algo em mim. Então, é uma sociedade que você vive algo pelas telas, né? A informação vem dessas telas. E é muito interessante isso, o quanto é semelhante. Na sociedade, como a Bárbara e a Flávia falaram, os livros foram queimados.
E, na verdade, as pessoas, né, tem um momento do livro que fala assim, as pessoas já não tinham mais interesse em ler. Elas queriam algo imediatista, que viesse, às vezes, né, o capitão do Montag fala, as pessoas queriam ler trechos. Hoje, na nossa sociedade, você fala assim, eu quero ler um livro. Deixa eu pesquisar no Google, eu vejo um videozinho de alguém comentando sobre o livro, coloco em 2.0, já me dou por satisfeito e acredito fielmente que eu li aquele livro. Né? A informação, você não vai em busca da informação para pensar, para refletir, para, nossa, deixa eu ver como que vai ser a minha experiência. Não, você quer coisa fácil, você às vezes quer um filme, um vídeo, que seja passado em uma velocidade rápida e tá ótimo, né? Não há a reflexão. E uma outra coisa que eu queria fazer um paralelo, que, diferente de todas as obras que a gente leu, essa distopia, as pessoas controlam. Eu não tenho um governo autoritário. Até aqui não fala muito do governo, mas as pessoas se autocontrolam. Hoje, o que a gente tem de controle? As pessoas se cancelam. Se alguém fala algo que não te traz, te incomoda, você simplesmente cancela. O controle hoje é por aquilo que te incomoda. Então, se alguém faz algo de errado, e aí existe essa cultura do cancelamento, você simplesmente cancela. Você simplesmente cancela. E aí a gente pensa, como que a gente pode romper esse padrão da nossa sociedade? Né? Tanto de Fahrenheit, eles romperam de qual forma? Olha, os livros vão ficar gravados e a gente vai falar desses livros, né? Dessas experiências. A gente talvez não vai ter um material livre porque existia aquele controle da sociedade, mas o que a gente leu, a gente vai propagar aquela informação, não vai deixar morrer. E hoje, quando eu penso como que a gente pode romper essa estrutura que a gente está vivendo, é tentar ter mais conhecimento, é refletir, é não ser tão dependente das telas. São canais como os nossos, né, que propagam a informação, a reflexão. Não existe a questão do certo ou errado, hoje não, é você tentar buscar a informação, né? É tentar refletir, não é receber uma informação no WhatsApp e simplesmente propagar. Não é isso. Deixa eu ver se essa informação está certa ou errada. Vamos verificar a fonte, vamos verificar a informação. Só assim a gente vai conseguir romper esses padrões que são impostos, tanto em Fahrenheit como na nossa sociedade atual. Sabe? O refletir, o pensar. Claro que incomoda, não incomoda? A informação gera angústia. E tem uma passagem no texto que fala do chefe, do Monta, que fala, mas a informação, né, gera angústia, que ele vai ler um trecho de um poema e a pessoa começa a chorar, tá vendo? É por isso que a gente não lê. Mas eu só posso, se me gera angústia e conhecimento, é só assim que eu posso refletir sobre o meu comportamento, sobre aquilo que eu estou vivendo. Então, é isso que o Fahrenheit tem para trazer para a gente. Vou passar um pouquinho, né, a palavra para o Eduardo. Então, olá, pessoal. Nós vamos falar agora um pouco, né, sobre as semelhanças e diferenças entre as 4 obras que foram lidas ao longo do mês de novembro e o mês de dezembro, visto que se trata das distopias. O primeiro aspecto interessante que diferencia Fahrenheit 451 das outras obras é o aspecto metaliterário ou metalinguístico proposto por essa narrativa, pelo autor Ray Bradbury. Né? Fahrenheit 451 fala a respeito de livros e do impacto que as leituras, em algum dado momento, causou na vida das pessoas. E como já foi falado pelas nossas colegas, pela Bárbara, pela Raquel, e em certa medida também pela Flávia, como que essa comunidade, como que esse grupo, né, começa a se insurgir contra os livros. Não é o Estado, não é uma figura autoritária, mas sim a própria comunidade que começa a ter essa aversão aos textos, não apenas aos textos literários, né, mas os textos filosóficos, as obras de arte, como a própria Raquel já mencionou, aquilo que gera algum tipo de incômodo, que traz algum tipo de reflexão mais aprofundada.
O cenário distópico de Fahrenheit, então, vai colocar essa figura central, um personagem, que vai começar a questionar, vai começar a colocar em xeque essa realidade, né? Como a gente já falou em outros vídeos, nas narrativas distópicas existe uma certa mediocridade de pensamento coletivo, em que as pessoas aceitam aquele estado de coisas e vão reproduzindo esse estado de coisas, e aparecem personagens ou figuras da narrativa que vão começar a questionar esse estado de coisas. Então, o cenário distópico de Fahrenheit 451 é semelhante às outras, porque aparece o nosso protagonista, que vai ser essa figura que, a partir da conversa com a Clarice, a partir da conversa ou do contato que tem com o Faber, começa a se movimentar para transformar esse estado de coisas, essa sociedade. Então, o primeiro aspecto, o cenário distópico, que poderia ser resumido numa frase. A distopia em Fahrenheit 451 é um aviso de incêndio, né? Então, se a gente fosse pensar qual é a mensagem que Fahrenheit nos traz, é essa, é um aviso de incêndio. Olha como a sociedade está lidando com a qualidade da informação. A própria Raquel já disse isso. Qual que é a qualidade da informação a qual nós temos acesso, né? Visto que os livros, as obras filosóficas, as obras de arte, elas nos provocam, elas nos chamam à reflexão, e não o livro, o objeto físico, mas a leitura dos livros. A leitura, a provocação que essa leitura ela produz sobre as pessoas. O segundo aspecto que diferencia Fahrenheit das outras é a percepção do personagem. No início, o que Montag quer fazer com a leitura é uma dimensão dele, é a relação que ele quer estabelecer com os livros, porque o movimento já acontece com outros personagens em outros momentos e em outros lugares. Então, essa percepção que é feita pelo nosso protagonista é muito mais das suas relações ou interações pessoais, né? Quando ele conhece a Clarice, quando ele conhece o Faber, quando ele começa a observar o comportamento da sua esposa. A Mildred é a própria representação da mentalidade daquela sociedade. Ela é o arquétipo perfeito de como aquela sociedade se comporta, a relação que ela estabelece com o entretenimento proposto pela televisão, como se fossem as nossas novelas dos dias de hoje, como se fossem os nossos reality shows, a relação que nós temos quase como uma relação familiar mesmo, como se nós conhecêssemos essas pessoas e elas também nos conhecessem. Outro aspecto interessante dessa narrativa é como que os livros, como metáfora, ele é uma metáfora da fuga, mas também é a metáfora do perigo. Livros são perigosos. A leitura é perigosa. Por quê? Porque elas nos tiram do lugar comum. E nesse sentido, como a própria Raquel já disse, além da questão das televisões, né, das televisões das paredes, dos remédios, a questão do próprio consumo ali, essa questão da leitura é porque quando nós lemos os livros, ou as narrativas construídas pelas obras, nós temos essa capacidade de comparar. Enquanto que a televisão, enquanto que essa informação digerida, ela nos dão apenas uma versão, apenas uma possibilidade, porque ela, de certa forma, seria uma tradução, enquanto que a leitura, na verdade, seria uma construção do indivíduo de uma versão da realidade. E quando eu disse sobre a questão metaliterária ou metalinguística da própria obra, em um determinado momento, esse autor ele vai questionar exatamente isso. Como que os editores estão lidando com as obras literárias? Estão retirando partes, estão simplificando outras partes. Algumas obras literárias ou filosóficas começam a cair no politicamente correto, né? E aí ele vê, de forma polêmica, evidentemente, que isso se torna um problema. Né? Nós vamos traduzir as obras, nós vamos simplificar as obras, ou nós vamos, de fato, respeitar a qualidade da informação que é apresentada ali, exatamente para confrontar, exatamente para provocar
essa mudança ou esse amadurecimento da visão desses indivíduos com o mundo. Como é uma sociedade distópica, a opção desse grupo foi: vamos tirar qualquer coisa que nos incomode, qualquer coisa que nos tire desse lugar comum. E qual que seria a forma? Queimando os livros. Mas só que isso vai se dando de uma escala, como eu falei, essa distopia é um alerta de incêndio, porque primeiro se queimam livros, depois se queimam pessoas. Né? Então, a nossa sugestão de leitura de Fahrenheit 451 é porque livros mudam sociedades, livros mudam pessoas, mudam visões. Né? Não deixe que os livros se apaguem. Né? É a oportunidade que todos nós temos. Hoje nós temos trocado os livros pelas telas. Não que você tenha que abandonar as telas, mas que você possa ter a experiência também da leitura. E grave bem essa palavra, experiência, que você constrói. A experiência literária é uma experiência estética, é a experiência do leitor. Passar pela narrativa, e aí nós vamos chegar ao final de Fahrenheit 451, remete ao início da literatura, que era oral. Não havia o livro impresso, não havia o livro escrito. O que havia eram, né, as narrativas orais que eram passadas de geração em geração e que foram escritas e que até hoje nos acompanham. Isso é literatura. Isso é o que transforma a dimensão humana de cada um de nós. Mais uma vez, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho, deixar o seu comentário. Qual livro marcou a sua vida? Qual livro você guardaria, como Montag fez, dentro da sua casa, no lugar mais secreto, né? Para que os bombeiros, gente, ainda mais a imagem do bombeiro, né? Os nossos heróis, para que eles não se tornem os vilões que possam invadir a sua casa e queimar os seus livros. Então, fique aqui conosco no nosso Verso em Prosa, no ano de 2021, com mais novidades, com mais leituras, com mais conversa, com mais Verso em Prosa. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.